A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe esse dia de terça-feira na tua vida. Abençoe esse feriado aí para que você possa ficar em casa ou sair com a sua família. O que você for fazer, que Deus esteja com a mão dele estendida sobre tua vida, sobre teus filhos, sobre tua esposa, para guardar vocês por onde vocês for andar nesse dia, nessa manhã. Que a mão de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, amém? Eu quero falar de um assunto aqui na palavra de Deus, irmão, com você, porque se você abrir esse vídeo, compartilhe comigo essa palavra e fica até o fim, porque no final eu vou estar orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família e por tudo que é teu, para que Deus possa te proteger, Deus possa te livrar. Então eu quero falar de um assunto aqui, que é um assunto que a gente não quer falar às vezes, mas a gente tem que falar aquilo que Deus revela no coração da gente para a gente falar, porque as coisas hoje, né, irmão, anda muito complicado assim no meio da evangélico, no meio todo evangélico, as coisas andam muito complicadas assim, né? A gente são tão discriminado, né, por certos tipos de pessoas, porque naquele tempo Jesus era julgado pelos aqueles fariseus, sabe, mano? Aqueles fariseus que eram doutor da lei, escriba da lei, que escrevia as leis, que fazia as normas naquele tempo ali para os outros cumprir, mas eles mesmo não cumpria, tá entendendo? Ele fazia os outros cumprir as normas, mas eles não cumpriam, é que nem os políticos de hoje. Os políticos, eles inventam as leis para o povo, mas depois eles inventam outra lei para proteger eles, para ele não ser punido pelaquela lei que ele inventou para punir o pobre, punir aquele que é mais fraco, que não tem uma proteção, que não tem um advogado, que não tem dinheiro para pagar um advogado. Então, essas pessoas são punidas por essas leis que esses políticos aí inventam, esses senadores, esses deputados aí inventam, tá entendendo? Então eles fazem sempre uma lei para proteger eles, proteger a família deles, para não cair nessa transgressão, tá entendendo? Dessa lei que eles inventam. Então a mesma coisa era os fariseus. Jesus batia de frente com o fariseu por causa disso, que eles queriam ser os mestres da lei, os homens importantes daquela época, os sábios e entendidos, tá entendendo? E queria oprimir o povo humilde, o povo mais humilde, que não tinha, tá entendendo, recurso nenhum financeiro, nem nada. Eles queriam oprimir o povo com aquelas leis, fazer o povo pagar imposto para eles, fazer o povo dar boa vida para eles, que nem o povo hoje paga os impostos para dar boa vida para a maioria desses políticos que vivem aí na política. Tem uns que tá lá dentro e ainda ajuda alguém, mas tem outros que não querem nem saber de pobre, não querem nem saber da vida daqueles que trabalham. E você sabe o que eu estou entendendo. Eu estou te explicando isso, que eu não estou aqui para falar de política nem falar de ninguém, eu estou aqui para falar de juízo precipitado. Glória a Deus. Sobre o juízo precipitado, tá entendendo, irmão? Porque tem gente que julga você, que a gente sempre fala aqui nos vídeos, não porque eu mesmo não ligo para julgamento de ninguém, sabe? Não, a pessoa pode falar de mim, pode dizer que eu não sei falar direito, pode dizer que eu sou isso, sou aquilo. Eu não estou nem aí com isso não, porque isso aí não me atinge em nada, porque Jesus, ele me selou com o Espírito Santo dele para falar a palavra dele, falar o evangelho, pregar o evangelho para a pessoa que precisa de uma palavra de salvação, para uma pessoa que precisa de libertação, tá entendendo? Então tem pessoas que se colocam no lugar de doutor e hoje doutorado, tá entendendo? Formado em faculdade, nisso e aquilo outro, e querem, tá entendendo? Oprimir aquelas pessoas que são mais humildes do que elas, tá entendendo? Porque esses homens é tudo avarento, irmão, é tudo avarento. Se mete dentro de um terno, de um paletó, de uma gravata, todo bonitão, falando bonito nos cantos, e todo mundo, tá entendendo? Acha que ele é a grande virtude de Deus, é a grande sabedoria, o grande profeta de Deus, e às vezes não é nada. Só tem só o conhecimento humano, mas o conhecimento da palavra de Deus ele não tem. Tem o conhecimento das letras. Tá entendendo? A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata o homem, mas o Espírito de Deus testifica de Jesus, te liberta dos pecados, te purifica, tá entendendo? Então a gente tem que andar no Espírito Santo de Deus, em Jesus Cristo. Aí fala assim, ó, não julguei para que não sejais julgado, tá entendendo? Começa assim, é sobre o juízo precipitado. Eu não posso ficar aqui, irmão, olhando a irmã, olhando o irmão que faz um vídeo, olhando o outro que faz o outro, para querer pegar palavras erradas nos vídeos desses irmãos e depois ficar acusando eles, tá entendendo? Ficar oprimindo eles, porque eu conheço mais, porque eu fiz curso disso, eu fiz curso daquilo, e eu tenho mais sabedoria humana do que aqueles irmãos, porque sabedoria de Deus não tem, irmão. Porque quando a gente tem a sabedoria de Deus, a gente não ataca ninguém, a gente não prejudica ninguém, a gente não faz nada para prejudicar o nosso próximo,
porque a gente sabe que nós somos falhos. Nós somos homens que falhamos nessa terra todos os dias, irmão. Se a gente disser que não tem pecado, a palavra de Deus diz que a verdade não está em nós. Se a gente disser que não tem pecado, se a gente disser que não falha. Então tem pessoas que ficam te atacando, ficam te oprimindo, tá entendendo? Porque tu não estudaste, porque você não fez isso, você não fez aquilo. Mas Deus, quando te chamou, Deus sabia que você não tinha faculdade, que você não tinha estudado do jeito que as outras pessoas estudaram. Deus te chamou desse jeito, para pregar o evangelho dele, te consagrou, te libertou, tá entendendo? Te colocou o Espírito Santo na tua vida para você abrir a boca e falar da palavra dele. Deus não está preocupado com essas faculdades humanas, com esses cursos que os homens fazem aí para dizer que a pessoa só é um pastor de igreja se fizer esse curso, se fizer aquele. Se não fizer, não está preparado para ser pastor. Eu quero ver no dia que chegar no reino do céu, se ele vai falar isso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Por causa disso aqui, ó, que diz assim, ó. Porque serei julgado pelo critério com que julgai, e serei medido pela medida com que medis, está entendendo? Porque vês o cisco nos olhos de teu irmão, e não repara na trave que está nos teus próprios olhos, tá entendendo? Então, essas pessoas ficam caçando cisco dentro dos meus olhos, caçando fraqueza em mim, caçando falha na minha vida, na tua vida, para querer nos humilhar, para querer nos abater com palavra de sabedoria humana. E Jesus chamou 12 discípulos para seguir ele, e nenhum desses, o único que era um médico naquele tempo, que era o Lucas, e Mateus, que era cobrador de imposto, mas esses homens não tinham curso, não tinham faculdade de cobrador de imposto, não tinha curso de medicina, não tinha nada. Eles eram médicos, porque naquele tempo a pessoa arcava com a responsabilidade de medicina pelo conhecimento que eles tinham de muitas coisas, de erva, de tudo. Então eles curavam as pessoas, mas tinha doença que eles não curavam. Você vê que tinha doença que Jesus quem curava, lepra, várias doenças naquele tempo, Jesus quem curava do ser humano, porque os médicos não conseguiam curar eles, tá entendendo? Aquela mulher que era 18 anos, tinha um fluxo de sangue, ela foi em macumbeiro, em feiticeiro, foi em tudo quanto era lugar, em médico, em tudo, e não conseguiram curar ela, mas ela só foi curada no dia que tocou no vestido de Jesus. Então, a palavra de Deus, irmão, ela é uma coisa verdadeira. Jesus, quando chamou Pedro, João, Tiago, André, Mateus, Lucas, os discípulos, 12 discípulos dele para seguir a ele, eles passaram 3 anos seguindo Jesus, aprendendo com Jesus, a pregar o evangelho, tá entendendo? A ser um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, para ele poder continuar dando testemunho de Jesus Cristo aqui nessa terra. Eles não fizeram faculdade. Jesus não mandou eles fazer faculdade, fazer curso disso, curso daquilo, para pregar a palavra dele, não. Sabe por quê? Eu vou te explicar já já. Fica no vídeo aí que eu vou te explicar já já, porque qual foi o diploma que os discípulos receberam de Jesus Cristo. Jesus, irmão, ele não está preocupado com a riqueza do homem, com o que o homem tem, com um carro bonito, com um cordão de ouro no pescoço. Jesus não está preocupado com nada disso não, irmão, porque nada disso vai entrar no reino do céu, tá entendendo? E Jesus não chamou ninguém, tá entendendo, nesse mundo. Jesus disse, buscai primeiro em lugar o reino do céu e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. Busque a Deus, ouça a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus, o evangelho, porque Deus vai acrescentar na tua vida tudo que tu necessita. Ele não vai deixar faltar nada para você, nem para sua esposa, nem para os seus filhos, porque ele é Deus e é poderoso para te abençoar, tá entendendo? Então, os discípulos aprenderam 3 anos com Jesus ali, e no dia que estava para Jesus morrer, Jesus se reuniu com ele e falou para ele que ia voltar para o Pai, tá entendendo? Que ia viver de novo como Deus lá sentado à direita de Deus, mas não ia deixar ele órfão, tá entendendo? Então não sabe qual foi o diploma que Jesus entregou na mão dos discípulos naquela época? Fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, tá entendendo? Depois que você receber o Espírito Santo que eu vou enviar para vocês, aí vocês estão prontos para pregar a minha palavra, para testificar de mim, glória a Deus, para falar do meu amor para essas pessoas, e aonde vocês forem, eu vou com vocês, e aonde vocês botar a mão, eu curo, eu liberto, porque eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do sexo. O diploma que Pedro e João receberam, que os discípulos receberam, foi a presença de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus na vida deles, porque mesmo ele aprendendo 3 anos com Jesus, eles ainda não estavam aptos a pregar o evangelho. Por isso que Pedro negou Jesus. Tem gente que diz que Pedro foi covarde, não. Porque Jesus que mostrar para Pedro que ele sem o Espírito Santo, ele ia negar ele. Ele não ia ter força para continuar testificando que ele estava com Jesus ali naquela hora, porque Pedro não tinha o Espírito Santo de Deus ainda. Ele era discípulo de Jesus, mas não era selado com o Espírito Santo ainda.
Depois que eles foram revestidos em Jerusalém com o poder de Deus, com o Espírito Santo de Deus, eles pregaram o Evangelho, morreram pregando o Evangelho e nunca mais negaram o nome de Jesus Cristo. Então a gente precisa do Espírito Santo de Deus, irmão. A gente não precisa de conhecimento humano, tá entendendo? De pessoas para estar nos acusando, nos apontando, não, porque as pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas precisam ser curadas, elas precisam ser libertas, elas precisam de ajuda espiritual do céu para a vida dela, para a família dela, tá entendendo? Não está preocupada com pessoas que fizeram faculdade, com pessoas que têm carro bonito, casa bonita. Isso vai tudo ficar aí, irmão. E se a pessoa não tomar cuidado, termina perdendo a salvação, porque se prende com essas coisas aí e termina perdendo a salvação, porque as pessoas, quanto mais tem, mais querem. Quanto mais tem, mais querem. É a ganância, tá entendendo? Pelo dinheiro, pelo poder, para mostrar que pode. Um querendo poder mais do que o outro. Adianta, irmão, vamos ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Então, eu estou te explicando isso aqui para quando essas pessoas vierem te atacar, chegar junto de você com essas conversas, repreende, porque é o diabo que está usando a vida dele, não é Deus. Deus não te acusa, irmão. Deus nunca chegou, Jesus nunca chegou junto de ninguém, acusando ninguém, apontando os pecados de ninguém, porque Deus sabe que todos nós, quando Ele me chamou, Ele sabia, tá entendendo? Que eu não era formado em nenhuma faculdade, que eu não tinha, tá entendendo? Nenhum tipo de curso, de nada para pregar o evangelho dele, não. Mas Ele disse, eu vou te selar com o meu Espírito Santo, eu vou te revestir com o poder do céu para que você fala do meu evangelho onde tu chegar, tu abra a boca e diz que eu sou Deus, que eu sou na tua vida, tá entendendo? Que eu vou fazer e Ele faz na hora que a gente abre a boca e fala, porque Ele mandou falar, Ele fala, irmão. Então foi essa palavra que Deus me deu essa manhã para pregar, eu orando de madrugada ali no meu quarto, e Deus diz, prega sobre o juízo precipitado, sobre essas pessoas que julgam, que fica caçando um cisco nos olhos dos outros, defeito nos outros, falha nos outros, tá entendendo? Em vez de orar, em vez de ajudar em oração, em vez de pregar uma palavra para o irmão se orientar que está errando, que está falhando, não fica acusando, fica apontando a vida do irmão. Eu quero ver no dia que você chegar, meu irmão, minha irmã, na presença de Deus, acusando seu irmão, se você vai ter entrada no céu desse jeito. Você não vai, nem eu, nem você, nem ninguém. Então, prega a palavra de Deus, ajude seu irmão, ama o seu próximo com você mesmo. Você quer estar bem? Quero. Então, queira que seu irmão esteja. Quer que seus filhos, sua família esteja todo mundo bem, todo mundo empregado, todo mundo trabalhando. Deseje isso também para outra família também. Ore por ela para Deus abrir as portas de emprego para ela. Ajude ela, mas tem muitas pessoas que viram as costas para você, tá entendendo? Não quer saber de você. Não quer nem que você vá na casa dela visitar ela, tá entendendo? Porque pensa que vai pedir o que é dela. Então essas pessoas, irmão, estão presos, estão amarrados nas coisas desse mundo. Estão presos, estão escravizados na riqueza, no dinheiro, tá entendendo? E na avareza. E não estão fazendo aquilo que Deus manda fazer, que é amar seu próximo como a si mesmo, ajudar, apoiar, tá entendendo? Ninguém está dizendo aqui que você tem que pegar seus negócios e dar para ninguém, não. Você tem que pegar seus bens e dar dando para ninguém, não. Mas se Deus botar na tua frente uma situação, faz a vontade de Deus. Deixa de estar acusando os outros, deixa de estar apontando. Porque se eu ficar aqui apontando os outros, irmão, não tenho tempo para isso. Eu só estou falando essa palavra aqui agora de manhã porque foi Deus que mandou eu falar ela, senão não estava falando, não. Tá entendendo? Se não foi Ele que mandou eu falar, que eu seja punido. Porque eu estou mentindo. Se não foi Jesus que mandou eu falar, eu seja punido por essa palavra, tá entendendo? Porque eu estou falando aqui a palavra de Deus. A palavra que Jesus Cristo botou no meu coração nessa madrugada para falar aqui nesse vídeo agora de manhã. Sobre o juízo precipitado, sobre as pessoas acusadoras, apontadoras, tá entendendo, irmão? Que fica o tempo todo na internet abrindo o vídeo dos outros, para caçar defeito no vídeo dos irmãos, das irmãs, tá entendendo? Para acusar, para apontar, para tentar humilhar, para se achar o bambambam da internet. Mas a gente aqui não está aqui para arrumar glória para nós não, irmão. Toda honra, toda glória é para Deus, é para o nome de Deus ser glorificado, porque o propósito de pregar o evangelho aqui é para que você que está do outro lado ouvindo seja curado, seja abençoado, seja liberto, sua família seja liberta, seu filho seja liberto, sua filha, tá entendendo? Seja curado, seja Deus abra uma porta de emprego para ele, tá entendendo? Que Deus abençoe a faculdade do seu filho quando ele for fazer, quando ele for estudar, Deus dê sabedoria para ele passar com prova máxima nas provas que ele for fazer. Tudo que a gente faz aqui, toda oração, toda intercessão é para Deus abençoar as famílias, para Deus abençoar você que é inscrito nesse canal, abençoar teu comércio, tua empresa, para você prosperar e ajudar outras pessoas também, porque os empresários é quem dá emprego para as pessoas, irmão, e a gente tem que orar por ele. Não é eu tenho inveja porque o meu irmão tem uma empresa e eu não tenho. Não é eu tenho inveja porque meu irmão tem um comércio e prospera e eu não tenho, não. Eu tenho que orar por ele para ele continuar sendo abençoado e abençoando a vida de outras pessoas que trabalham para ele.
que leva o pão para casa de cada dia através do comércio daquele irmão, através da empresa daquele. Se Deus não me deu nenhuma empresa, irmão, que Deus seja glorificado na minha vida, porque eu sei que nada para mim ele tem deixado faltar até hoje, está entendendo, irmão? Então eu tenho que continuar falando do Evangelho, falando da palavra de Deus, ensinando o caminho da justiça para aquelas pessoas que precisam, e para mim também, porque quando eu estou ensinando para os outros, eu estou ensinando para mim mesmo. Quando eu mando você consagrar a sua vida, eu estou me consagrando também aqui para que você seja fortalecido, que você seja forte na presença de Deus, que Deus repreenda toda fraqueza, todo medo da tua vida e te dê vitória de toda a área que você precisar, na área financeira, na área conjugal, na área profissional, toda a área da tua vida, da tua família, seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Aí diz assim, ó, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco dos teus olhos quando tem uma trave no teu, tá entendendo? Hipócrita, tira primeiro a trave dos olhos e então enxergarás bem para tirar o cisco dos olhos de teu irmão, amém? Então a palavra de Deus aqui é isso, irmão. Primeiro eu tenho que me consagrar, primeiro eu tenho que ler a Bíblia, primeiro eu tenho que orar, tenho que buscar a Deus, eu tenho que me corrigir, me disciplinar na presença do meu Deus para poder eu também chegar aqui, abrir a boca e falar para você fazer. Faça isso, porque eu tenho que falar aquilo que Deus manda eu falar, tá entendendo? E aquilo também que eu procuro praticar todos os dias na presença de Deus. Que é fácil eu chegar aqui e mandar você consagrar a sua vida. Consagra aí até meio-dia, até de tarde, mas eu aqui estou com a barriga cheia, enchendo minha barriga aqui de carne assada, de frango assado, de tudo quanto é gostoso, e a pessoa lá, tá entendendo? Isso é hipocrisia, irmão. Caçando defeito, caçando falha no irmão. Quem é que não tem falha? Eu mesmo tenho falha todo dia. Por pensamento, por olhar, a gente peca por falar, às vezes até mesmo dentro de casa com a nossa esposa, às vezes a gente entra numa discussão de uma coisa, em outra, e a gente às vezes peca por falar, por pensar, tá entendendo? Mas Deus dá sempre dando misericórdia e graça pra gente, quando a gente se ajoelha e pede perdão para ele, ele sabe que a intenção da gente não é ficar pecando, não é ficar errando, então ele perdoa e diz, continua seguindo em frente, meu filho, minha filha, fazendo a minha vontade, porque eu sou contigo, amém? Então, eu não estou aqui, não vou acusar ninguém, eu estou somente falando da palavra de Deus. Para esses irmãos que se sentem atingidos, se sentem atacados, as pessoas desprezam, viram as costas, não dá nem a mínima para ele, não ligue para isso não, irmão. Ligue para isso não, porque as pessoas dizem assim, eu não sou o diabo, mas o diabo está usando a vida deles para querer te humilhar, para querer te perseguir, para querer te destruir, para fazer você desanimar, para fazer parar. Mas eu digo a você, em nome de Jesus Cristo, não desista dos seus objetivos, não desista daquilo que Deus tem na tua vida não, porque Jesus vai te honrar, vai te abençoar, tá entendendo? Porque nada dessas coisas, irmão, me faz nunca parar na presença de Deus, porque eu sei de onde Deus me tirou, e quando Deus me tirou desse mundo aí, a pessoa que ele levou lá para me tirar desse mundo aí não foi pessoa formada em faculdade, não foi nada não. Foi uma mulher que vivia no mundo do espiritismo, da macumba e tinha doença por todo canto. Mas quando ela conheceu Jesus, ela foi liberta, foi salva, Deus consagrou ela como missionária e foi ela quem foi levar a palavra de Deus para mim quando eu estava nesse mundo aí no lixo, na perdição, tá entendendo? Ela levou a palavra de Deus para mim e me deu, estendeu a mão para mim e disse, eu vou te levar para uma igreja e tu vai ficar liberto disso e Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus pela vida dessa irmã, porque eu sei que Deus usa essas mulheres, irmão, sempre para falar da palavra dele, para levar o evangelho para as pessoas que estão em necessidade. E eu prezo muito as mulheres de Deus, as servas de Deus. Paulo mesmo foi um homem que foi muito abençoado pelas mulheres naquela época que ele pregava o evangelho. Em todo lugar que ele chegava tinha os irmãos que iam apoiar o evangelho de Paulo e suprir a necessidade de Paulo ali onde chegava, tá entendendo? Então, a gente tem que agradecer a Deus pela vida das irmãs, pela vida desses irmãos que nos recebem com alegria, que apoia o nosso ministério, apoia a nossa palavra, que a gente recebe a nossa palavra com alegria no coração, tá entendendo? E desprezar, irmão, deixar para lá essas pessoas arrogantes, avarentas, que ficam querendo te derrubar, querendo atrapalhar a obra de Deus na tua vida. Não ligue para isso não, porque Jesus também foi humilhado, irmão, foi maltratado por esses fariseus, pelos aqueles homens que naquele tempo não queriam saber da palavra de Deus, do evangelho, achavam que eles eram a grande virtude de Deus, era o grande poder de Deus na terra, mas ele não sabia que ele batia de frente com o Filho de Deus, com o Filho de Deus que estava ali para salvar eles, está entendendo? Para tirar eles daquela vida que ele vivia, mas eles não quiseram aceitar Jesus. Mas a gente aceitou e estamos aqui hoje, cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento do céu, porque a gente, para conhecer as coisas do céu, temos que ter o Espírito Santo de Deus.
Como Deus disse que o homem só sabe as coisas do homem por causa do Espírito do homem que está nele, mas as coisas do céu quem conhece é o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem revela para nós, é Ele quem mostra o que a gente tem que fazer, é Ele quem mostra que dá o que a gente tem que falar. Como Jesus disse, quando forem levados para ser interrogados, não se preocupa com o que falar, porque eu é quem vou colocar a palavra na tua boca. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus, está entendendo? Estenda a tua mão sobre a tua vida para te proteger desses ataques do inimigo, porque o inimigo é astuto, mas ele inventa de tudo quanto é jeito para tentar te derrubar, para tentar te prejudicar da presença de Deus. Mas hoje Deus está enviando para você aí o livramento, Deus está enviando para você aí fortaleza, enviando graça, enviando poder para você continuar falando da palavra de Deus, para que você continue firme nos caminhos de Deus e não desista dos seus objetivos, não desista da sua empresa, do seu trabalho, dos seus negócios. Não desista por nada nessa vida, irmão, e por ataque dessas pessoas, não, porque Deus vai mostrar para essas pessoas que Ele é Deus na tua vida, que Ele vai te honrar e eles vão ficar sabendo do que Deus fez na tua vida, tá entendendo? Porque Deus é fiel, irmão. Deus nunca vai te abandonar e nem nunca vai te deixar faltar as tuas necessidades, amém? Eu quero terminar esse vídeo orando pela tua casa e pela tua família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu levanto minhas mãos aqui, meu Pai, para essa família, meu Deus, que está nesse momento, para essa mulher, esse homem, esse irmão, essa irmã, meu Pai, que parou para escutar essa palavra aqui, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar a vida deles. Que o Senhor venha, meu Deus, curar os que estiverem enfermos no meio da família deles, Pai. Abrir porta de emprego para os que estão desempregados. Meu Deus, abençoar, meu Deus, aquele Senhor que precisa fazer uma faculdade, precisa fazer, Senhor, um curso, meu Deus, superior para trabalhar, para levar o pão para dentro de casa, para as famílias, meu Deus, porque não é pecado, meu Deus, as pessoas se formarem para fazer faculdade, estudar, mas é pecado, meu Deus, a pessoa fazer essas coisas para estar atacando os outros que não fizeram, atacando aqueles que não têm, porque se todo mundo fosse formado, Pai, ninguém sabia como é que ia ser esse mundo. Então, o Senhor sabe de todas as coisas, e quando o Senhor chamou essa irmã, chamou esse irmão, chamou essa pessoa para a tua presença, Pai, tu sabia que ele não tinha nenhuma faculdade. Mas hoje, meu Deus, ele tem as tuas faculdades, Senhor. A faculdade do céu, a faculdade do Espírito Santo de Deus, o teu conhecimento, o suficiente, Pai, para ele pregar a palavra para outras pessoas, orar por outras pessoas e elas ser libertas, Pai, ser curada, em nome de Jesus Cristo, teu santo filho, Pai. Então, continua com a tua mão estendida para abençoar essa família, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente que está escutando essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e tenha um bom feriado aí na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?